Eu perguntei ao Jair, no bloco anterior, se o Sinditáxi pode ter uma atuação mais incisiva politicamente para indicar sinalização, verificar, porque vocês estão rodando o dia inteiro, a noite inteira. Pode acontecer isso sem estragar a relação com o prefeito, com a Câmara Municipal. Vocês podem atuar nesse sentido? Porque aí vocês vão estar representando também a população de Foz do Iguaçu. Não, com certeza. Na verdade, o Sinditáxi, ele tem uma cadeira no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, né? Então a gente tem reuniões periódicas e que esse assunto pode ser colocado. Nesse conselho existe toda essa preocupação com relação ao que eu estava me colocando. Então, existe já essa preocupação, nós somos participantes desse conselho, mas de repente, muitas vezes a gente não se coloca como sendo responsável, que a gente tem a oportunidade, de repente, de contribuir de uma forma mais incisiva. Então, quer dizer, aproveitando até o que eu estava me falando, eu acho que é o seguinte, a gente também começa a repensar e que a gente também tem um papel fundamental para que realmente aconteça essas melhorias, e eu vou tomar isso aí como uma sugestão positiva e vou trabalhar junto com o nosso pessoal para que realmente a gente contribua de maneira significativa nesse sentido aí. Porque eu entendo que essa responsabilidade social por parte do Sinditáxi é muito importante para a população. Porque a população, o Flávio, o João, a Maria, o José, sozinho não conseguem nada, né? Mas a representatividade do Sinditáxi pode mudar muita coisa. Eu entendo e assim até agradeço aí pela sua colocação. Eu acho que é importante conversando que a gente se entende e numa conversa dessa que de repente aparece uma observação que de repente a gente não... Pode ser útil. Pode ser útil e com certeza vai ser útil para a gente abrir os olhos para essa possibilidade e consequentemente a gente vai estar fazendo um trabalho junto com o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e que a gente faz parte aí e que a gente tem reunião periódica aí. Ótimo, eu agradeço e espero que você realmente leve isso em frente. Não, acho que sim, eu acho que é importante e tudo que é importante é fundamental que a gente participe e que a gente tenha ação, porque eu sempre coloco a situação, nós não temos que participar como paisagem, a gente tem que se movimentar, dar sugestão, fazer as reclamações, aceitar as reclamações e efetuar os ajustes necessários para que realmente a coisa aconteça e aconteça de forma adequada. Porque vocês são agente protagonista da coisa, vocês não são coadjuvantes, vocês são protagonistas do entorno de Foz do Iguaçu, da população, da sociedade, né? Eu considero assim, né, que vocês são protagonistas dessa cidade que tem aí um mundo, como eu já disse, pertence ao mundo. Me diga uma coisa, os motoristas falam outros idiomas? Os taxistas? Na cidade, não falo que todos falam, quer dizer, o espanhol, como a gente está na fronteira, todo mundo arranha um portunhol aí e tudo bem, sem problema. Mas não seria interessante, quase que uma obrigação, você falar o espanhol, falar o inglês? Eu penso que sim, até a gente tem conversado junto com o próprio Senat, né, para a gente desenvolver um curso específico aí que traga o taxista para uma sala de aula e que realmente coloque à disposição, principalmente o curso de espanhol e inglês, né? Isso é fundamental. É o que a gente observa aí, eu trabalho aí também na atividade como taxista, né, em algumas oportunidades, e eu falo inglês, eu falo espanhol, eu sou guia de turismo também, então parabéns. Você tem um conhecimento sobre toda a situação e as observações que a gente recebe do turista é o seguinte: eu fui no Rio, eu fui em outro local e não achei ninguém que fala o meu idioma. E isso é um diferencial muito grande, é um diferencial no atendimento, mas é um diferencial para você também, porque a partir do momento que você está melhor preparado, o teu ganho também é melhor. Com certeza. As pessoas querem te prestigiar com uma caixinha, com isso, com aquilo, a partir do momento que você dê credibilidade ou que você consiga se comunicar de forma adequada. Eu acho super importante a gente estar
discutindo com o SESC Senat, justamente para que a gente elabore um curso, né, específico para a questão da atividade e que ajude as pessoas realmente ter uma comunicação adequada e melhor atender o nosso turista que chega na cidade de Foz do Iguaçu. O taxista está interessado em aprender ou não? A gente tem algumas relutâncias, né, em relação a não, isso. mas quem reluta, paciência. Paciência. Mas né? Agora, quem vai fazer o curso, quem vai estudar, quem vai aprender, sim, eu acho que vai ter uma vantagem sobre esse que fica relutando. Não, mas é assim, é que nem a gente fala, a gente está falando aqui de Uber, a gente está falando em tecnologia, a gente está falando em evolução. Você só evolui a partir do momento que você tem conhecimento. Tendo conhecimento, você anda. Se você não tem conhecimento, você volta. Regride, então, nessa ideia, eu penso que é fundamental. O trabalho do Sinditax também é um trabalho de orientação, de entendimento, para que realmente haja a conscientização dessa necessidade e a gente não se furta a realmente prestar esse papel de intermediar e buscar as oportunidades de maneira positiva para a nossa atividade. Você vê, eu uso muito aquele ônibus que vai para o Parque Nacional. O número dele é 120. O cobrador não fala espanhol, não fala inglês. O motorista não fala inglês, não fala espanhol. Como é que pode ser isso, hein? É difícil pelo seguinte, até gostaria de fazer uma observação em relação a isso, porque também nessa questão de desentendimento, muitas vezes até o próprio cliente pode ser lesado. Eu não entendi, eu não sei o quê, e as pessoas acabam tendo isso como um argumento para agir de forma equivocada. Eu não concordo de maneira alguma, eu acho que é o seguinte, também na questão, não vou entrar na questão de transporte coletivo, porque não é isso que eu estou falando aqui, e não é isso que eu quero entrar, mas eu acho que tem que ter... Eu só citei como exemplo. Eu entendi, mas falo assim, puxando para a classe do táxi, eu acho que é fundamental. Digo assim, é tão legal você poder atender alguém, essa pessoa sentar no teu carro, você explicar sobre as cataratas brasileiras, catarata argentina, falar sobre Itaipu, falar sobre o Marco das Três Fronteiras, falar quanto restaurante, enfim, passar informação. Porque a partir do momento que você, no trajeto do aeroporto até o centro da cidade, você conseguir passar essas informações, a pessoa relaxa e ela fala, eu estou em boas mãos. E a partir do momento que ela está considerando que está em boas mãos, ela tem a confiança. E a confiança é tudo na prestação do nosso serviço aí. Eu acredito pessoalmente que essa linha 180